Olá, gente. É Dinalva Oliveira, aqui do canal Vida na Roça. E esse canal, como eu falei para vocês, é um canal que eu vou estar falando um pouco da minha trajetória. Então, você que já entrou aí, que está vendo esse vídeo, curtem, compartilhem, comentam. E muito obrigado a vocês, meus seguidores, né? Você que está vendo também aqui esse vídeo, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É um canal onde eu falarei um pouco da minha vida, da minha história, da vida aqui no interior, da vida no sítio. E hoje, como eu falei para vocês, eu iria falar de receitas, da palavra de Deus e assim sucessivamente. Nessa tarde, hoje, quero dizer para vocês que foi uma manhã produtiva, né? Eu mostrei ali para vocês aguando a minha grama, né? Falei que estava lavando roupa. Já passou almoço por aqui, né? Já me descansei um pouquinho. E agora, nesse momento, né? Eu vou estar estudando essa revista bem aqui. É a revista bíblica. É uma revista bíblica onde nós, evangélicos, estuda a lição. A maioria das igrejas, a, a lição, o dia da aula será no domingo, mas na minha congregação, a escola bíblica é na quarta-feira, então é hoje. Eu já tinha estudado um pouco e hoje eu vou estar estudando um pouco mais sobre o assunto que seria do próximo domingo. E eu quero estar compartilhando com vocês algo mais sobre essa revista. Estou aqui com as Bíblias, né? Porque a gente acompanha os versículos, né? Os versículos que está no decorrer do assunto da lição. Então, é a lição de número 7. É a lição de número 7 hoje, né? Próximo domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, que traz por o título A Obra do Filho. Então, aqui está falando da obra de Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui para vocês o textuário que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Então, é o textuário, é o versículo tomado por base para esse assunto da obra do Filho. A verdade prática diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então, gente, como eu falei, esse assunto é falando da obra do Filho. E você pode estar me perguntando, Edinalva, mas que filho? O Filho é Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo que a humilhação de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente Ele. Então, quer dizer que somente Jesus é digno de toda a nossa adoração. Somente a Ele nós devemos adorar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gente, como eu falei, o meu canal é um canal que eu irei abordar vários temas, vários assuntos. E tem a leitura bíblica, que você pode estar olhando aí na sua casa. Eu não vou ler a leitura bíblica, mas você pode estar lendo a maioria das vezes na sua casa, que está na primeira carta de Filipenses, apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Hoje eu quero estar meditando aqui nessa revista, nesse assunto muito glorioso que é a obra de Jesus, a obra do Filho.
E eu vou ler alguns versículos, não irei ler toda a palavra. Peço que vocês tenham curiosidade de lerem a Bíblia na casa de vocês. Não é sobre religião que eu estou falando, não é sobre religiosidade. Desculpa, gente, eu tenho a língua um pouco atrapalhada para falar certas palavras. E então é sobre Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar de religião, estou para falar de Jesus, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, também Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28, assim diz o primeiro versículo, que é o 5 de Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irei ler os versículos de Hebreus, que diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém. Então eu irei aprofundar aqui nesse assunto, como eu li aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Filipenses, pedindo que a igreja de Filipenses tivesse o mesmo sentimento que Cristo tinha, que eles tivessem o mesmo sentimento. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que diz que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus, ele não teve usurpação por ser igual a Deus, ele não quis ser maior do que Deus, ele se pôs sendo igual a Deus. O versículo 10 diz que ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo. E um servo, aqui quer dizer que o servo é pessoas que obedecem, que tem critérios a ser cumpridos, critérios a obedecer. E diz que ele fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele se torna semelhante a nós, né? Fazendo em forma de servo. E aí em Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Quer dizer, Jesus, ele não quer que nós façamos um santuário perfeito, ali com madeira, com pedra, com gesso, com pedras brilhantes, para que a gente possa entrar naquele lugar e adorar a Ele. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos adorar a Jesus com o nosso feito, com o nosso coração, com a nossa vida, que diz que ele não adora a figura humana, que ele não entra em verdadeiro sacrifício feito por mãos humanas, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Porque nem também a si mesmo se oferece muitas vezes como sumo sacerdote, a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Na antiga aliança, no Antigo Testamento,
a Bíblia fala que o sacerdote, ele entrava uma vez no ano no santuário. E ali era necessário matar um cordeiro, macho, sem mácula, sem defeito, derramar sangue para que pudesse perdoar o pecado da humanidade. E aí, quando Jesus Cristo morreu, deu o brado na cruz de vitória, esse sacrifício foi anulado. Então, Jesus Cristo, ele pagou por nós, por mim e por você, o sacrifício do pecado. Ele se fez servo ali, quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que haja salvação para mim e para você, desde que você se decide a aceitar a ele como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que quando Jesus deu o brado ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso, esse rasgar do templo ali, era onde eu e você pode falar diretamente com Deus, diretamente com o Filho, pois Ele ouvirá as nossas petições, as nossas orações. Então, gente, é uma lição muito maravilhosa que fala do sacrifício real, do sacerdócio real que é Jesus Cristo. Então ele se manifestou, a Bíblia diz, trazendo salvação a todos os homens que nele crê. O versículo 26 de Hebreus diz assim: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, desde a fundação do século, o homem tem caído, o homem tem se distanciado da presença de Deus. E o versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Presta atenção. Aos homens, a nós, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós vamos chegar a juízo. A Bíblia diz que tudo que nós fizer aqui nessa terra, o Senhor tornará claro no dia de juízo. E aqui, o versículo 28, para encerrar, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, Cristo, ele ofereceu apenas uma vez. Como eu falei, lá na antiga aliança, mataria um cordeiro uma vez por ano. O sacerdote entrava lá para matar esse cordeiro, para derramar sangue, para tirar o pecado do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Jesus, apenas uma vez, ele se ofereceu em sacrifício real, vivo, para tirar os pecados de nós. E aí diz que como ele apareceu, como ele se ofereceu ali na cruz para tirar os pecados da humanidade, agora tem mais uma missão. E qual é essa missão? Você pode me perguntar, Edinalva, qual é essa missão? Cristo, ele apareceu ali uma vez, oferecendo sacrifício para nos salvar, para nos perdoar. E agora qual é a outra missão? A outra missão é que diz que ele aparecerá segunda vez, sem pecado. Aleluia, aos que esperam para a salvação. Então quer dizer que todo aquele que se encontra sem pecado, aleluia, o Senhor vai aparecer a ele a segunda vez. E essa segunda vez pode ser a nossa partida aqui na terra, pode ser o dia em que o Senhor nos chamar dessa vida para outra, ou pode ser também no dia do arrebatamento da igreja, para todos aqueles que estejam esperando no Senhor, possam estar firmes esperando no Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar. Eu estarei meditando nessa lição, irei levar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor para os alunos ali na igreja, para os irmãos em Cristo, para meus irmãos. Eu amo servir a Jesus. E a introdução diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado,
morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então, quer dizer que Jesus, ele ressuscitou, aleluia, foi a maior vitória, foi a sua ressurreição. E essa ressurreição abrange a missão não apenas para o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a humanidade. Então, quando Cristo ressurgiu, aleluia, nos dá o direito de nós alcançar, através de Cristo, a nossa restauração. E quando se fala de restauração, nós sabemos que restauração é uma palavra forte, que muitas vezes nós queremos restaurar algo em nós. Muitas vezes nós queremos restaurar um dente. Muitas vezes nós queremos restaurar algo em nós, restaurar o nosso cabelo, né? Que às vezes está feio, está caindo, está com queda, está sem vida, está sem brilho. E aqui essa palavra restauração, Jesus, ele quer nos restaurar, nos fazer livres, nos fazer servos para adorar ele. E aqui diz o caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então, Jesus Cristo, ele representa o nosso Deus. Ele é o Filho. E o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele estava com Deus desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus formou ali Adão e Eva, o Filho já estava com Deus ali. E nós estamos estudando esse primeiro trimestre, né, que são 3 meses de aprendizagem dessa revista, que traz como título a Santíssima Trindade. Então, quer dizer que são 3 em um: Deus Pai, Filho, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Em uma só única pessoa. Então, é uma revista muito importante da parte do nosso Deus. Essa lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Preste atenção. Primeiro, humilhação, sua redenção e sua exaltação. Então, essa lição, ela é dividida em 3 dimensões: humilhação, redenção e exaltação. Nós sabemos que humilhação é a coisa que ninguém quer passar. Mas a Bíblia diz: cede nós humilhar os outros, que nós sejamos humilhados por alguém e exaltados por Deus. E aqui fala de redenção. Redenção quer dizer quando alguém se redime, quando alguém perdoa o nosso pecado, quando alguém perdoa as nossas falhas. E aí a obra da redenção nos dá direito de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. E o último é a exaltação. Exaltação é algo glorioso, mas essa exaltação aqui não é para que eu e você possamos exaltar por servir a Deus. Essa exaltação aqui é o nosso Pai, que um dia, quando nós chegarmos lá no outro lado, no céu, o Senhor vai nos exaltar. Então, o Senhor, ele exorta a igreja, nesses últimos dias, a gente ter um espírito de humildade. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele estava ensinando e pedindo para que a igreja de Filipos pudesse ter a humildade, que eles pudessem viver de acordo com o padrão de Cristo ali na igreja de Filipos. E hoje, em nossos dias, nós temos uma igreja, quando estou falando de igreja, irmãos e pessoas que estão me ouvindo, você que está no meu canal, você que irá escrever no meu canal ou que irá ver esse vídeo. Igreja, quando fala de igreja, não é 4 paredes, não fala de estrutura. A igreja é eu e você que faz parte da obra redentora de Cristo. Então, eu tenho uma congregação que eu congrego, que eu vou ali, que eu presto meu culto a Deus. Mas eu sou uma igreja de Cristo, aonde
Como que eu posso ser igreja de Cristo? Louvando a Deus na minha casa, no meu lar, no meu serviço, no meu ir, no meu vir, adorando a Ele com as minhas atitudes, com os meus feitos, adorando a Ele com hino, com leitura da palavra do nosso Deus e assim sucessivamente. Então é isso que o Senhor quer de nós, uma igreja é isso. E nessa tarde eu quero dizer para vocês que eu irei estudar essa revista, é uma revista muito maravilhosa da parte do Senhor. Quero dizer que eu não me sinto sábia, eu não sou uma pessoa sábia, eu não sou uma pessoa que eu sei de tudo da Bíblia, ninguém sabe tudo da Bíblia. O Senhor vai revelando aos poucos, né? E nem a todo mundo o Senhor revela profundamente os seus mistérios, mas a Bíblia diz que se nós desejar servir a Ele, se nós desejar a presença do Senhor, se nós desejar ser luz do mundo, o Senhor irá nos aperfeiçoar na sua obra. E essa revista, ela traz alguns pontos. O primeiro ponto é a humilhação voluntária do filho. Perdão. Essa humilhação voluntária do filho está falando a humilhação de Jesus Cristo, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto traz a obra redentora do filho. Então, essa obra redentora do filho é a obra de Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto é a exaltação gloriosa do filho. Então, é como eu falei para vocês no vídeo anterior. Nem tudo são flores. A nossa vida, muitas vezes, é necessário nós padecer algo, nós passar por certas situações para que nós possamos ser aprovados como varão perfeito. E é isso, gente. Eu estarei estudando aqui, marcando alguns pontos. Peço que vocês orem por mim, me apresentam ao Senhor em oração. Estarei orando por vocês, orando pelo meu município, pelo meu estado, pela nossa nação. E por que não orar pelo mundo? E nessa tarde eu quero dizer para você que como cristão, nós não apenas devemos crer em Cristo, mas pensar e agir como Ele é. Então, como cristão, nós não apenas devemos crer, mas pensar e agir como Deus é. E eu vou finalizar o meu vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Curtem, compartilhem e comentem esse vídeo.